nossos amigos sindicalistas, dirigentes, representantes, convidados que nos fazem companhia aqui e aqui, vereador Mantel, que ora conduz os trabalhos, nossos 5 homenageados, e dos 5 homenageados, ao falar deles, eu quero registrar e agradecer aqui a presença dos amigos, dos familiares, da imprensa e de todos que nos acompanham nesta noite. Em breves palavras, eu quero dizer, doutora Maria de Lourdes, doutor Nelson Leiria, seu Eldon, doutora Albanesa e Amândio, que eu fiquei preocupado com a responsabilidade de abrir esta conversa, doutora Desirê, porque eu creio que, quero confessar, que há uma determinada cumplicidade entre nós, uma cumplicidade de muitos anos. Já nos idos de 93, 94, quando eu, estagiário ainda, naquela época, na condição de estagiário, advogado, e doutora Albanesa, eu assinava e atuava na condição de estagiário no escritório de advocacia, e a minha OAB de estagiário era o 2955, ainda lembro hoje, né? A minha OAB 9632. E naquela época eu tive a oportunidade de começar a conhecer mais de perto a doutora Maria de Lourdes Leiria, que era juíza de trabalho naquela época por Blumenau, doutor Nelson Hamilton Leiria e outros que militavam aqui e continuavam militando aqui na cidade de Blumenau, o seu Eldo Jung, que ele não sabe, dos Fornos Jung, não é, Amândio? O Amândio, que era presidente e diretor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos na cidade de Blumenau, e a doutora Albanesa, que também não sabia, viu, Tonete? Também não sabia, mas que eu acompanhava a história, porque nós temos muitos companheiros, muitos amigos em comum, que conhecemos e que conhecem a história da Organização dos Trabalhadores pós-88, principalmente pós-88 e também, Amândio, quando o segmento dos servidores públicos municipais adquiriram o direito de organizarem-se na condição, saírem da condição de associações e passarem à condição de sindicatos. Então, ao fazer esta fala, quando trouxe para fazer trabalhar com vocês e fazer esta homenagem, tendo vocês como referência, foi um pouco por isto. Mas foi muito mais do que isto. Foi muito mais porque nestes 20 anos, Alberto, enquanto advogado num determinado período, e enquanto parlamentar nesta casa, eu acompanhei, continuei acompanhando, senhoras e senhores, a ascensão da doutora Maria de Lourdes Leiria à condição de desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho, e com certeza absoluta só ela pode dizer o quão foi laborioso, o quão foi trabalhoso, o quão é complicado chegar a este ponto. Continuei acompanhando as lutas, as greves, as sentenças do Dr. Nelson Hamilton Leiria, que eu não vou entregá-lo, não vou dizer qual era a natureza da sentença, até porque vou dar o norte. Dr. Nelson Hamilton Leiria teve sua vida mais ou menos norteada pela cidade que é a referência no nascimento do movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil, a região de Cascavel. Então tem esta compreensão e tinha esta compreensão, e por isso todas as greves, todas as lides, todas as lutas passavam por lá e nós acompanhávamos essa história. Por isto, ambos, hoje homenageados nesta data, sendo, claro, além de homenageados, aqui representando a Justiça do Trabalho, o conjunto da Justiça do Trabalho e as nossas instâncias da Justiça do Trabalho. A doutora Albanesa, por aquilo que a vida me ensinou. Uma mulher militante, aguerrida, que além da militância na advocacia, na organização dos trabalhadores, na advocacia em geral, também pela própria militância da doutora Albanesa, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar e ter em alguns momentos, na busca por uma OAB independente, autônoma e muito mais responsável, com muito mais autonomia a partir da nossa região, a partir do estado de Santa Catarina e também no nosso Brasil, porque temos que confidenciar ou registrar aqui, ainda não estamos nada satisfeitos com muita coisa no Brasil. Não estamos nada satisfeitos com a política, mas também não estamos nada satisfeitos com algumas organizações. O dia que estivermos satisfeitos com a OAB, o dia que estivermos satisfeitos com a política, talvez nós possamos
como é dito no jargão popular, talvez nós possamos pendurar a chuteira. Por enquanto ainda não dá. E o seu Eldo Jung, o seu Eldo Jung, empresário, e que a partir de um determinado momento, principalmente, seu Eldo, a partir do momento que abriu-se as conferências das cidades, quando nós, militantes, ladeamos a possibilidade, discutindo na primeira conferência, segunda conferência, terceira, quarta e a quinta, que vai acontecer agora, o seu Eldo sempre presente, lutando pelas causas sociais, pela mobilidade urbana, junto às conferências e também junto à organização importantíssima para a cidade de Blumenau e nossa região, que é a ABC. E, em seguida, o seu Eldo envolveu-se, juntamente conosco, na Comissão Pró-Ferrovia, circulando por esse Brasil, lutando, juntamente com muitos outros homens e mulheres, pela implantação da ferrovia leste-oeste, que, queiramos nós, a história nos permita, passe por aqui. E o companheiro Amândio Castelã, esse trabalhador, como todos, mas esse trabalhador como referência, um trabalhador que vem do chão de fábrica, e não vem sozinho, vem acompanhado por uma família que compreende o que é a luta de classes, que passou pela direção do sindicato e não se deu satisfeito com o passar pelo sindicato. Em um momento da vida foi chamado à responsabilidade. Em 1988, candidato a vice-prefeito dessa cidade, e Amândio, eu era estudante da FURB naquela época, tive o prazer de acompanhar um debate entre os candidatos a vice-prefeito nas eleições de 1988. Nunca disse isso, Amândio. Nunca disse isto, mas tive o prazer, me orgulhei quando te vi fazendo o embate entre os candidatos a vice-prefeito nas eleições de 88 e compreendi naquele momento, seu Eldon, que ali estava o melhor candidato a vice-prefeito e a melhor proposta para Blumenau e para a classe trabalhadora colocada naquele momento na figura do Amândio Castelã. E ele não se deu satisfeito por isso ainda, doutora Maria de Lourdes Deiria. Anos seguintes, estudioso que é, tornou-se um especialista, um profundo conhecedor da saúde pública. E nesta condição de profundo conhecedor da saúde pública, passou a condição, não é, Alberto? Acho que o Alberto acompanhou também essa situação, talvez outra, Vivian e outros aqui acompanharam, Moacir, acompanharam o Amândio fazendo os embates, buscando implementar a efetivação da saúde pública nos moldes que se luta, junto e na condição de presidente do Conselho Municipal de Saúde. E, num determinado momento, passou com essa responsabilidade e não abandonou. Ele sabe que está por aí, é um conhecimento que a cidade, a região e o Brasil não pode abrir mão. E esse conhecimento está aí, juntamente com o conhecimento de todos os nossos homenageados, estão aí à disposição na luta por uma cidade melhor, por um mundo melhor. E para falar sobre a relação entre capital e trabalho, creio que na fala dos 5 e depois dos senhores vereadores, eles poderão elucidar muito melhor como foi esta relação entre capital e trabalho, qual a intervenção da instituição Poder Judiciário do Trabalho, Poder Judiciário Especializado do Trabalho, esta área especializada da nossa Justiça, e os 3 representantes aqui dos segmentos e da advocacia poderão explicar ou justificar muito melhor do que eu essas condições e como tudo isso aconteceu dentro deste lapso de 70 anos, mas creio que talvez com muito mais perspicácia poderão falar a partir do advento da Constituição de 1988 e as melhorias que advieram e que nós esperamos ainda são poucas. Quem sabe a gente um dia consiga chegar à nossa satisfação e poder, como eu disse antes, eventualmente pensar em parar com as nossas lutas no dia a dia. Então, doutor Nelson, doutora Maria de Lourdes, doutora Albanesa, seu Eldon, Amândio, em nome daquilo que a gente pode representar, em nome dos vereadores da cidade de Blumenau, nosso muito obrigado por terem aceito o desafio de estarem conosco, de investirem um pouco desse tempo, de receberem essa singela homenagem, mas tenho certeza absoluta, é uma homenagem que não é uma homenagem do vereador Vanderlei, é uma homenagem do sentimento da cidade de Blumenau, daqueles que articularam esta atividade na noite de hoje. Parabéns por serem como são. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Vanderlei Paulo de Oliveira. Convidar a fazer uso da palavra, grande companheiro, Amândio Castelã. Pedir ao companheiro para que use da tribuna. Excelentíssimo senhor
presidente desta casa, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, eu quero saudar a todos aqui já nominados, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, porque os franciscos estão em alta no mundo. E como eu sou filho de Francisco, e Francisco teve 12 filhos, dos quais 5 têm muita sede de justiça. Por isso, um companheiro, um irmão na Associação de Cabos e Soldados, um outro irmão em processamento de dados, uma outra que foi servidora pública, uma outra do Sindicato dos Comerciários e eu do Sindicato dos Metalúrgicos. E por que não dizer também a minha companheira do Sindicato dos Comerciários. Falar da CLT de 70 anos é falar da luta dos trabalhadores. Gostaria de, nessa noite, poder falar do livro do Eclesiástico 38, 25 e 39. Mas não tem tempo. Apenas dizer que a confiança na indústria das nossas mãos é uma sábia arte. Há 2.200 anos, nós tínhamos as nossas mãos, a indústria estava nas nossas mãos. O tempo passou e a indústria das nossas mãos mudaram para as empresas, comprando nossa mão de obra. Mas, no ano que se completa 70 anos, neste mundo globalizado, a terceirização fez com que já não tivéssemos mais mão de obra, mas sim uma mercadoria chamada mão de obra. E a mercadoria mais nobre é uma mercadoria de 12 anos, que é contratada pelo Barcelona, pelo Real Madrid, pelo Bayern, pelo Milan e assim por diante. 70 anos é uma criança, as leis. Dizia um professor PhD em economia, sul-coreano, aliás, que dá aula em Cambridge, na Inglaterra, que na sua Coreia 70% dos trabalhadores são terceirizados e não têm nenhuma proteção social. E quando lembro-me que eu fazia teatro na indústria têxtil, Companhia Hering, fiz uma peça de teatro chamada Morre um Gato na China. E muitas vezes me apropriei da frase de Pedro Bloch, que dizia, lá em 1950, ele era psiquiatra e teatrólogo, se o mundo caminha para a supercivilização e máquinas de superciência, nós não podemos ter pena só do gato que morre perto de nós, mas também que morre na China. São os sul-coreanos, trabalhadores,
o maior índice de suicídio do mundo. Se falaram nas conquistas da CLT, e a última são das empregadas domésticas, mas é necessário também falar daquilo que iniciamos em Santa Catarina, do Fórum Catarinense de Saúde do Trabalhador, e que terminou com a NR, a última NR, dos abatedouros e frigoríficos. Quanta dor, quanta luta, para se dizer hoje, e quem viu o documentário Osso e Carne, pode sentir que não existe nada que não passe por isto. Para terminar em algo que nós podemos nos orgulhar. Não sei se daqui a 70 anos teremos proteção do Estado. Dizia o cineasta alemão, que fez um filme chamado Os Educadores, baseado em Marx, onde o dinheiro não compraria o próprio dinheiro. É isso que está acontecendo na Europa. E ele esperava que os estudantes colocassem fogo nos bancos. Mas não aconteceu. A Europa continua com grande desemprego, e talvez nos atinja nesses próximos anos. Quero saudar, companheira, pela tua luta, já aproveitando essa semana que termina com o Dia das Mães. Muito obrigado. De Souza, companheiro do Amândio Castelã na direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Faz parte desta história, vamos registrar.